Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do PET Física Uni, pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre o movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, mais específico sobre os gráficos desse movimento. Bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o conteúdo programado para esta aula. A gente vai falar sobre os gráficos do movimento uniforme, posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e alguns exercícios. Prazer, eu me chamo Glena e juntamente com a Thaís nós iremos abordar este assunto de hoje. Se você estava procurando um vídeo que pudesse te ajudar, seja felicitado, você acabou de encontrar um vídeo que vai poder te ajudar e vai sanar as suas dúvidas. Blena, ainda não sanou minha dúvida, não se preocupe, você pode colocar nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês. Primeiramente, eu vou estar falando sobre a parte teórica e a Thaís em seguida vai fazer a demonstração de exercícios com vocês. Exercícios simples, bem basiquinhos, para que vocês possam assimilar este conteúdo, porque não adianta a gente entrar com a aula carregada se vocês não vão conseguir. A gente precisa começar gradativamente a entender primeiramente esse movimento para que a gente possa estar aplicando exercícios um pouco mais de um nível mais elevado. Então, vamos lá. Primeiramente, antes da gente falar o que são os gráficos desse movimento, a gente precisa entender o que é o movimento retilíneo uniforme. O que é esse movimento, ou movimento uniforme, mais conhecido como RMU? É um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta, ou seja, este veículo, este objeto, este corpo, ele vai ter uma velocidade constante, que não muda. Dependendo do tempo que passar, a velocidade ela não vai mudar, tá? Então, a velocidade é constante, de acordo com instantes determinados de tempo, ele vai percorrer o mesmo espaço. Calma, vou explicar melhor para você entender. Imagina lá você com sua família, sua namorada, com seus filhos, com seus parentes. Você vai fazer uma viagem, tá? E para que a gente consiga manter essa velocidade constante, precisa ser em uma rua, numa estrada retilínea, bem reta e seja plana, tá? Para que essa velocidade ela se mantenha constante. Por quê? Concorda comigo? Se, por exemplo, a gente vai descer uma ladeira. Quando a gente desce uma ladeira com o veículo ele automaticamente já desce com uma força maior, tem uma força atuando em cima desse veículo e, consequentemente, essa velocidade ela vai aumentar. A partir do momento que aumenta, ela deixa de ser movimento uniforme, tá? Então, isso é muito importante. Se você for resolver algum exercício, qualquer outra coisa, viu que a velocidade mudou, a velocidade ela deixa de ser constante, tá bom? A gente tem um veículo, igual vocês estão vendo, e você vai fazer essa viagem. E no seu velocímetro vai marcar constantemente a velocidade de 20 km por hora. Precisa manter essa velocidade. E a cada 30 minutos que você fizer, você vai percorrer 10 km. E a cada 30 minutos, mais 10 km. Entendeu? Deu para entender melhor? Então, vamos lá, recapitular. Se eu mantenho essa velocidade a 20 km por hora, a cada 30 minutos que eu for olhar no relógio, 10 km eu vou ter andado. Então, a cada 30 minutos, 10 km. E isso vai cada vez, consequentemente, da mesma forma. A velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, a quantidade de espaço vai ser o mesmo que eu vou percorrer, em intervalos de tempos iguais. Então, se eu olhar 30 minutos depois, eu vou ter percorrido 10. 30 minutos depois, 10 também, 10 quilômetros. Então, não muda. A partir do momento que a velocidade ela muda, ela deixa de ser movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Agora a gente vai entrar nos gráficos, tá bom? Temos só uma pincelada para que fique um pouco mais acessível para que você possa compreender. Quando a gente fala em posição em função do tempo, a gente vê, por exemplo, vocês podem ver aí na tela, que a equação ela é uma equação do primeiro grau. A gente vai ter o S representa o espaço final, igual ao espaço inicial,
mais a velocidade vezes o ΔT. O que é o ΔT? Sempre que você vê um delta, é por delta, delta S, delta T, quer dizer que é final menos inicial. Final menos inicial. E se a equação, como ela é expressa por uma equação do primeiro grau, a gente sabe que é uma reta, que dentro do nosso gráfico vai ser uma reta, tá? E para que a gente veja um pouquinho melhor o que seria um gráfico, o que é um gráfico? Gráfico é uma representação gráfica de, por exemplo, a gente pega os dados, alimenta esse gráfico para que visualmente a gente tenha uma facilidade melhor de reconhecer, de entender aquilo que está querendo ser mostrado para a gente. Por exemplo, a gente vai ver já que quando a gente bater o olho e ver que é um gráfico de posição em relação ao tempo, a gente vai saber se essa velocidade ela é positiva ou se essa velocidade ela é negativa, tá? Então, para a gente saber melhor assim, um basicão, o que é um gráfico? Ele é composto por eixos de uma ordenada e as abscissas. A ordenadas é composta pelo eixo Y e o eixo X é o eixo das abscissas. Agora a gente vai alimentar com os dados que nós temos, que é o quê? O S é o espaço que esse veículo, esse corpo, esse objeto ele vai percorrer. E o T vai ser o tempo, o intervalo de tempo que esse objeto ele vai fazer, tá? Então, no eixo Y a gente tem o espaço e no eixo das abscissas do X a gente tem o T. Agora a gente vai ver os gráficos do espaço em relação ao tempo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, SO, que é o S0, tá? S0, que é a posição inicial, e a gente tem o T. Quando a gente vê que essa reta ela está crescendo para cima, a gente sabe que é crescente. Então, a nossa velocidade ela é positiva. Igual a gente pode ver na equaçãozinha embaixo, ó. O mais, a velocidade ela é positiva. Agora, se a gente olha para o outro gráfico, a gente vê que essa reta ela está descendo, então ela é decrescente. A gente vê aqui a posição inicial e aqui a gente vê o tempo. Quando a gente vê que esse tempo passa aqui no eixo das abscissas, no eixo X, quer dizer que está chegando a zero, tá? Se encontrando no eixo zero. E a gente vê aqui que a velocidade ela é negativa, tá? Então, a gente bateu o olho no gráfico, a gente viu que essa reta ela é crescente, então a gente sabe que a velocidade ela é positiva. Se a gente olha o gráfico e a reta está para baixo, ela é decrescente, a gente sabe que a velocidade ela vai ser negativa, tá? E aqui a gente tem uma reta, igual a gente viu da primeira lá, que com isso a gente consegue saber a velocidade que esse veículo ele se encontra. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, a gente sabe que aqui no T1 é o tempo inicial, tempo 1, e o T2 é o tempo 2. Então, é o tempo inicial e o tempo final. E a gente vai ter o S1, que é o espaço inicial, e o S2, que é o espaço final, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A tangente de alfa, aqui, tá? Aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá bom? Triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente sabe que aqui tem um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus, né? E aí, de frente para esse ângulo de 90 graus, a gente vai ter a hipotenusa, que no caso vai ser a nossa reta em vermelho, tá bom? E com isso a gente já sabe. E quando a gente vê que tem um ângulo alfa, está determinado, que é esse ângulo, tudo aquilo que está de frente para esse ângulo alfa é o cateto oposto. Do lado do alfa, do ângulo alfa, vai ser o cateto adjacente, tá? Então, a gente vai pegar a tangente de alfa, vai ser o ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? ΔS vai ser, lembra que eu falei? Espaço final menos inicial. E o ΔT, espaço, tempo final menos o tempo inicial. Então, ΔS sobre ΔT, ele vai nos dar a velocidade desse objeto, desse veículo.
E quando o veículo ele estiver em repouso, ou o corpo estiver em repouso? A gente analisa agora nesse gráfico, tá vendo que a reta ela ficou retinha? Então quer dizer que a velocidade é zero, se mantém ali em repouso, tá bom? E agora a gente vai ver o gráfico de velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo. A velocidade de um corpo em movimento uniforme é sempre constante e diferente de zero. Ela é diferente de zero. Para que ele seja uniforme, é sempre constante e diferente de zero, que significa que nunca é zero, porque se é zero está em repouso, e é sempre constante porque precisa manter sempre a mesma linha. Igual lembra do outro exemplo que a gente falou? 20 km por hora, 20 km por hora. A partir do momento que essa velocidade muda, ela já deixa de ser movimento uniforme. E como que é o gráfico da velocidade em função do tempo? Aqui a gente tem dois gráficos. Vocês lembram que eu falei do eixo das coordenadas e abscissas? A gente tem aqui o V, que vai ser a nossa velocidade, e o T, que é o tempo. Vai ser velocidade em função do tempo. Vocês podem perceber a diferença desses dois gráficos? A reta do primeiro, em vermelho, ela está acima das abscissas. Então, significa que essa velocidade, ela é positiva. E no segundo caso, ela está abaixo das abscissas. Então, significa o quê? Que é negativo. Tá vendo a representação dessa reta que ela se mantém reta, paralela ao eixo das abscissas? Então, significa que essa velocidade ela é constante. Ela não muda. E como que a gente faz para a gente, por exemplo, no caso, nosso gráfico deu a velocidade e deu o tempo. Como é que eu faço para saber o espaço que foi percorrido dentro dessa velocidade e com esse tempo? Aqui a gente tem a reta novamente. Tá vendo que a gente fez o quê? O tempo 1 e o tempo 2. Como que eu vou saber o espaço que foi percorrido por esse veículo, por este objeto? Então, dentro desse quadrado, tá vendo onde está o A? Essa vai ser a nossa área, tá? Que o nosso objeto ele percorreu. Então, a gente viu que se a gente fizer de acordo com o espaço em relação ao tempo, a gente consegue achar a velocidade. Agora, se eu procuro velocidade versus se eu tenho velocidade em função do tempo, eu consigo achar o deslocamento desse objeto, tá? E aí, para a gente descobrir o deslocamento, a gente pode analisar pela forma geométrica que esse gráfico ele vai se comportar. Marquei o tempo 1, tempo 2, e eu vou olhar a área que ficou delimitada aqui. A gente vê que forma um quadrado. Então, provavelmente, os lados eles vão ser iguais. Então, a gente vai usar o quê? Os lados ao quadrado, né? O lado ao quadrado. Se for um triângulo, a forma geométrica vai ficar um triângulo. É um triângulo retângulo, a gente já sabe que vai fazer o quê? Para a gente poder descobrir a área. A gente vai poder fazer o quê? Base vezes altura, se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. É muito simples, não tem nada complexo, tá? E agora, nesse momento, a Thaís vai fazer com vocês uns exercícios para que vocês possam assimilar de forma mais simples, tá bom?